fraudes impulsionadas pela inteligência artificial têm colocado a biometria no centro das soluções que podem mitigar fraudes envolvendo, por exemplo, identidades sintéticas e roubo de identidades. Então, nós estamos agora no CERT Fórum ID 2026, no stand da Inovatrix. Bom, a Inovatrix é uma empresa reconhecida internacionalmente pelos resultados obtidos em avaliações do NIST e por projetos implementados no governo, na segurança pública, nas eleições, nos serviços financeiros, ou seja, todos os serviços críticos para a população brasileira. E a empresa vive um momento estratégico na expansão global. Ela está aqui hoje no CERT Fórum, apresentando as suas soluções. E durante esse CERT Fórum, nós vamos conversar agora com Carlos Okada, que é o executivo da Inovatrix, que vai nos responder ou nos apresentar todas essas soluções. É interessante acrescentar, né, Suzana, que nós estivemos já aqui no stand e o Carlos estava explicando para a gente que nem todas as aplicações que eles têm aqui, estão apresentando, podem ser contratadas por empresas privadas, porque depende muito de legislação. De legislação, porque eles prestam muitos serviços a governos como polícias federais, né? Então, segurança pública, que precisam de uma autorização especial para poderem contratar o tipo de solução e aplicação que eles têm, para vocês verem o nível que eles trabalham, né? Para vocês entenderem o nível das soluções que são apresentadas pela Inovatrix. Carlos, a gente está vivendo um momento especial para a biometria, justamente impulsionado pela inteligência artificial, por muitas fraudes utilizando identidades digitais, deepfakes, identidades sintéticas. Então, a gente gostaria que você desse uma palavrinha sobre isso. Como é que você enxerga esse cenário que a gente está vivendo no momento? Bom, isso é sempre um desafio muito grande, né, para qualquer empresa de tecnologia que esteja, por exemplo, no ramo de antifraude, de segurança digital, porque sempre a ameaça está à frente da proteção ou da contramedida, né? Então, no caso da inteligência artificial, isso obviamente é um desafio para qualquer empresa de biometria. Então, a gente tem investimentos constantes, é uma coisa que a gente está todo dia quase que enxugando o gelo, no sentido de que surgem novos tipos de ataque, surgem refinamentos de deepfake, por exemplo. Isso não é um problema só para a biometria, né? Isso é um problema agora que a gente vai ter eleições, por exemplo, é uma preocupação que existe, né, sobre conteúdos gerados por deepfake, que as pessoas cada vez menos conseguem distinguir o que é o real, o que é sintético, né? Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado bastante para manter as nossas soluções atualizadas e conseguir conter esse tipo de ameaça o máximo possível. Carlos, a gente sabe que em maio de 2026, a Inovatrix alcançou o primeiro lugar geral no benchmark de NIST, FATE, EAV, falei certo? É isso aí. Tá. Voltado para estimativa e verificação de idade. O resultado chamou a atenção não só pela precisão, como pelo equilíbrio demográfico entre diferentes regiões e perfis populacionais. Qual a importância desse tipo de consistência para a implementação em larga escala? Isso é muito importante. A gente tem utilizado essa tecnologia de detecção de idade ou avaliação estimativa de idade em projetos, por exemplo, de controle de eleitores, de cadastramento de eleitores, porque a gente já teve situações onde pessoas que estavam se cadastrando, querendo se cadastrar como eleitores, como votantes, tinham menos de 18 anos. Só que ela tinha um documento falso, uma certidão de nascimento falsa, e aí quando a gente tira a foto,
O algoritmo consegue dizer, olha, essa pessoa ela pode ter menos de 18 anos. O algoritmo, obviamente, ele tem uma faixa, né, de tolerância, precisão, mas justamente qual que é o grande diferencial da Inovatrix? A gente tem uma oscilação menor dentro dessa faixa, nós somos mais precisos. Né? Então a gente vai ver aqui numa solução, que eu vou demonstrar aqui para vocês, como que isso funciona na prática e em tempo real. Né? Então isso pode ser utilizado, por exemplo, quando você vai fazer entrada em eventos, em ambientes onde você precisa que a pessoa tenha mais de 21 anos, né? Ou você vai fazer tem países que a venda de álcool, você precisa mostrar um documento. Mas o documento pode ser falso, então no comércio você pode utilizar essa verificação de idade para ver ali em tempo real se a pessoa tem a idade ou não. Né? E o fato dela ser uniforme, né, ter pouca diferença de acordo com etnias, de acordo com a variação demográfica, é importante porque a gente tem projetos em todos os continentes praticamente. Né? Então todo tipo de etnia, coloração de pele, todo tipo de situação, ela tem que estar coberta pela tecnologia. Então a gente trabalha muito forte para ter justamente evitar o que muitas pessoas chamam de polarização racial, né, algum tipo de discriminação. É verdade. Que não é esse o objetivo da tecnologia. Lógico. Agora, trazendo para o contexto aqui do Certifórum ID 2026, o que vocês elegeram trazer para apresentar aos participantes do evento? Porque vocês têm muitas soluções, né? Então, a gente tem bastante solução, obviamente que a gente tem que fazer uma seleção, mas o foco nosso aqui nesse evento, principalmente por conta das polícias civis, né, dos institutos de identificação que têm visitado, a gente tem trazido as soluções que mais interessam para eles. Né? Então, por exemplo, o ABIS, que é o motor biométrico, civil e criminal, a gente tem a presença de muitos investigadores, peritos, faktoscopistas, né? E eles querem sempre ver o que há de novo. Né? Até uma questão que nós tínhamos o que a gente tem de novo do ano passado para cá. Porque às vezes você olha a carinha na tela e é muito parecido, mas tem muitos aprimoramentos, muitas coisas que tem um diferencial que não é só da tecnologia no sentido de precisão, né? Aquelas coisas mais, digamos, mais óbvias que a gente observa, né? Mas tem um aspecto muito interessante, que é a otimização do tempo do profissional. Entendeu? Então, se tem uma ferramenta que te permite fazer o mesmo trabalho em menos tempo, sem comprometer a precisão, né? Sem comprometer todos os detalhes da investigação, então a gente tem tido essa experiência em muitos clientes. Eles estão gastando menos tempo por caso criminal que eles avaliam, né, graças à nossa tecnologia. Legal, porque às vezes tem que ser rápido, né? Exatamente. Aí a produtividade aumenta. A gente está vendo aqui que tem realmente muito movimento no stand de vocês. E é bom a gente também passar essa informação, que os 28 institutos de identificação civil do Brasil estão participando desse evento. Então, é um momento muito interessante para eles, né? E a gente vê uma movimentação muito grande no teu stand. Parabéns. Obrigado, muito obrigado. Então, a Inovatrix atua muito forte na identificação governamental e na identidade físico-digital. Como que os governos estão lidando hoje com esse desafio de integrar identidade civil, biometria, serviço digital, sem comprometer a privacidade, a interoperabilidade e a segurança de todos os sistemas? A gente tem visto isso em muitas regiões, né? Os governos, na medida que você vai para o que a gente chama de digital, né? O físico digital, é um termo que a gente está aprendendo ainda, se acostumando com ele, é meio estranho, né? Digital. Mas é um termo até interessante. É um termo interessante. Lá fora se usa bastante, né? Então, qual que é o grande lance? Você tem uma base de dados biométrica, biográfica ou demográfica, como alguns chamam, e o governo começa a prestar serviços digitais utilizando a autenticação contra essas bases. Então, por exemplo, o motor biométrico que ele serve para identificação civil, ele também serve para fazer autenticação para você entrar, por exemplo, no GovBR, né? É o que o GovBR na verdade faz, outros países também estão fazendo, para você poder prover os serviços digitais com uma autenticação forte, né? Mas existe o desafio da privacidade.
que esses dados têm que estar muito bem armazenados, eles não podem vazar, né? A biometria, ela é uma informação muito sensível, porque uma senha, se vazar, você pode mudar, a biometria você não muda, né? Então, a gente trabalha junto com os nossos parceiros integradores e com os nossos clientes para utilizar as melhores práticas no desenvolvimento e integração das soluções, justamente para poder privilegiar, priorizar a proteção de dados, né? Por exemplo, a gente pode anonimizar dados dentro da nossa plataforma, né? Inclusive a gente tem um projeto muito interessante onde a gente não pode armazenar nem as fotos e nem as imagens da impressão digital. Não? Não. E aí como é que faz? Cada vez? Faz. Ainda assim você pode fazer. Não. O que acontece? A gente armazena o template. O template é como se fosse... Bem, quem é do mundo da criptografia conhece hash. Já ouviu falar de hash? Claro. Então, como se fosse o hash. A partir do hash você não reconstrói uma informação, certo? A partir de um template biométrico você também não reconstrói nem o rosto, nem uma impressão digital. Então você armazena isso no sistema e quando você quer fazer um batimento, uma comparação, você coloca lá o dedo ou tira uma foto, extrai o template e faz a comparação contra o template. O sistema te diz, bateu ou não bateu. Mas não vai te mostrar a imagem de referência. Ele só diz Exatamente. bateu. Exatamente. Legal. Então, é uma coisa que a gente consegue também trabalhar dentro da solução e é requerimento de cliente, né? Determinados projetos em algumas regiões onde a LGPD local ela é mais estrita nesse sentido, que nem o operador do sistema, que é do governo, por exemplo, ele pode ter acesso a essas imagens, então a gente também não deve ser tem como interesse retirar. dele ficar com aquela informação Exato. armazenada. Você tem a questão de retenção de dados, né? Espaço e tudo mais. Exatamente. Eu tenho então uma questão para você. Você acabou de falar que existe então essa combinação, né, do documento com a biometria. Então, como é que isso pode se dar, por exemplo, no cenário de eleições? Porque você acabou de explicar que não tem problema, porque vão armazenar só os hashes, né? Exatamente. Então, me conta como é que se dá isso, por exemplo, no cenário de eleição. No cenário de eleição. Então, por exemplo, no Brasil você tem a urna eletrônica, né, que faz a verificação da impressão digital ali. Ela não guarda as imagens da impressão digital, ela guarda os templates. Né? Em outros países você tem, por exemplo, os fiscais utilizando tablets, né, que vão tirar foto da pessoa ou impressão digital, não fica nenhum dado armazenado ali. Né? Em outros países, por exemplo, você tem a seguinte situação: o documento de eleitor ele tem um QR Code e nesse QR Code você tem uma informação biométrica armazenada, mas não é a foto da pessoa, é um hash ou template. Né? Então, com isso você consegue ler o documento dessa pessoa, tirar uma foto dela e fazer a comparação biométrica e dizer é realmente esse eleitor ou não é. Nossa, é uma camada de confiança muito robusta, muito né? robusta. E ainda dentro desse QR Code você coloca uma assinatura digital. Então, significa o seguinte: se eventualmente algum dado ali foi alterado, a assinatura digital não vai bater, porque você não tem o certificado que assinou, né? Sim. Olha, que interessante. Sim, muito legal. Muito legal isso. Exatamente. É uma possibilidade também. Gente, e você vê que não é só a biometria, né? A biometria ela se conjuga com outras coisas. A gente já passou pelo certificado digital, a gente, né, criptografia. Então tudo isso, na verdade, acaba se combinando. Inclusive com o Smart Card. Né? A gente tem soluções de onboard digital onde eu posso escanear um passaporte eletrônico, né, com chip lá na contracapa. Então primeiro eu tiro uma foto da página de dados, depois eu leio o chip e eu faço uma comparação, um reconhecimento facial entre a selfie da pessoa, que você vai ter que tirar uma selfie depois. Né? Eu faço uma comparação da selfie contra a imagem que está impressa lá na página de dados e contra a imagem que está gravada no chip. Porque, eventualmente, esse passaporte foi falsificado. Alguém colocou uma outra foto na página de dados, mas o chip não dá para alterar, porque ele tem assinatura digital, porque ele tem criptografia, uma série de coisas. Então, aí você vai ver que as duas imagens vão bater. Olha, legal. Muito interessante. Bom, voltando para o segmento do governo, né? A gente sabe que uma frente importante para vocês é o controle de fronteiras e a facilitação de passageiros. Com o crescimento das viagens internacionais e ameaças transnacionais, como equilibra essa experiência para que ela seja fluida
segura, com segurança biométrica e, ao mesmo tempo, ela cumpre a sua função, que é o controle migratório. Aí o desafio é você pegou bem no ponto nevrálgico da coisa, né? Que é você combinar a rapidez, né? Menos fricção no processo, menos tempo, com a segurança, e aí você tem o que determina isso? A precisão do algoritmo biométrico. Entendi. Então, a Inovatrix é uma empresa que ela está muito bem qualificada no topo dos benchmarks, tanto de reconhecimento facial, quanto de impressão digital, íris, né? E isso é determinante para essa segurança. Então, por exemplo, se você tem um corredor biométrico, onde você vai identificar uma pessoa que está entrando no país na imigração, mas você quer identificar, por exemplo, um passageiro frequente, né? Então você quer identificar ele ali no corredor para que ele tenha a entrada mais rápido possível. Mas eu não quero um falso positivo e nem um falso negativo. Sim, né? Então você tem que ter um algoritmo mais preciso possível, que esteja muito bem qualificado nesse ranking. Entendi. Até com esses problemas que estão acontecendo na Europa de fluxo de passageiros com a implementação do ETIAS lá, isso é muito importante que vocês tenham que a coisa seja rápida, né? Porque senão... Eu acho que num projeto, por exemplo, como a Europa, eu acho que a tendência disso é evoluir para um corredor biométrico, onde as pessoas já estão pré-cadastradas, e aí você tem um fluxo mais rápido, mas você faz uma validação mais forte. Né? Hoje o que está acontecendo é que está muito manual o processo, e aí toma-se muito tempo, as pessoas estão levando horas nos controles de fronteira, né? Okada, no cenário de justiça criminal e também de aplicação da lei, né? É a mesma coisa. Como é que você coloca as suas entregas para esse setor, que é um setor bastante específico? Tem vídeos de investigativos, enfim, tem uma série de artefatos, posso falar assim, né? Pode ser. Recursos. Funcionalidades, né? Funcionalidades muito específicos para atender justamente a esse setor, né? Os clientes desse segmento, eles são os mais exigentes, e tem que ser, né? Porque você está lidando com polícia, com investigação criminal, peritos, né? Então você tem duas dimensões. Uma é a qualidade da robustez da solução, né? Você conseguir processar em tempo rápido, fazer uma busca biométrica e retornar em segundos, não em minutos, não em horas, né? Existem tecnologias e clientes que têm a experiência de, olha, eu vou fazer uma busca aqui por uma impressão digital e vai levar 8 horas para me dar uma resposta, ou eventualmente mais de 24 horas, né? Então, você tem essa dimensão da rapidez, da tecnologia e tudo mais, mas você tem também a dimensão de otimizar o tempo do perito. Né? Então, as nossas soluções, elas foram aprimoradas ao longo dos anos com muito feedback dos nossos clientes. Então, a gente procura estar em contato constante, né, com os usuários do sistema. Então, quando a gente fala cliente, nesse caso é usuário mesmo, né? Mesmo que seja governo, para ter a noção de se eu preciso fazer alguma melhoria, para, de repente, um atalho, às vezes um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Um atalhozinho vai ajudar, porque você tem ações que são repetitivas, a pessoa tem que fazer o tempo todo, então você não vai lá e clica no menu, clica no outro e vai. Então tem uma série de coisas nesse sentido que faz com que o dia a dia do trabalho do profissional perito forense, papiloscopista, ele seja otimizado, a gente consiga fazer com que ele tenha mais produtividade e tenha mais facilidade no uso da ferramenta. Certo. Bom, Carlos, vamos introduzir um elemento novo aqui. Muito se fala hoje sobre biometria multimodal. Explica pra gente o que é isso, como resposta a um avanço das fraudes mais sofisticadas. Explica pra gente o que é biometria multimodal e se isso já é suficiente para proteger processos críticos de identidade digital. Então, biometria multimodal, tudo começou em biometria com impressão digital, né? Então a gente chamava de AFIS, que a gente só estava reconhecendo o fingerprint, o F do AFIS é de fingerprint. Quando veio o reconhecimento facial, a gente passou a ter mais de uma modalidade. Uma modalidade é o dedo, outra modalidade é o facial. Já é uma multimodalidade, né? Aí ele passou a ser ABIS. A gente consegue, dentro da nossa solução, na nossa plataforma, integrar impressão digital de dedo, palmar, facial, íris, tatuagens, né? E a gente consegue agregar tudo isso dentro do mesmo registro do indivíduo.
Porque uma coisa é o indivíduo biométrico, né, que não muda. Então a Suzana, essa pessoa com esse rosto, com essas mãos aqui, essa informação não muda. Mas eventualmente você pode estar presente numa base de dados com mais de um nome. E aí, onde que a multimodalidade ajuda? São mais elementos para eu poder fazer o confronto biométrico e ter certeza de que aquela pessoa é realmente aquela pessoa ou não é. Né? Porque quando você tem, por exemplo, um dedo, você vai fazer uma comparação de um dedo contra uma base muito grande, você pode eventualmente ter um falso negativo ou um falso positivo por conta de similaridade e tudo mais. Quando você adiciona mais um dedo, você adiciona mais variáveis e aí você deixa essa pesquisa inequívoca. E aí você vai chegar no resultado correto. Ontem eu fiz um teste aqui no equipamento de vocês e ele fez as 4 dedos, o dedão, na outra mão, os 4 dedos, o dedão, e ele fez aqui também. Eu achei interessante isso, porque ele explicou que muitas vezes o criminoso faz assim na janela. Exatamente, isso aqui chama a palma do escritor. Né? Você captura a palma assim, você captura a palma de lado, né? Esse lado aqui, porque muitas vezes você encontra realmente ou uma mesa de vidro como essa, eu apoio aqui faz assim. E fica uma latente, que a gente chama, né? Que é essa impressão que a gente não consegue ver, que tem que jogar o pozinho, tudo isso é uma prova, uma evidência, né? E tudo isso ajuda as polícias a identificarem suspeitos. Muitas vezes é vítima, é a vítima da cena do crime, né? Que você está identificando. Mas justamente esse tipo de informação, ela é importante. E a gente consegue colocar tudo isso dentro do sistema. Okada, agora a gente vai falar de um assunto que a gente tem falado bastante no Crypto ID, que é a verificação de idade, né? Verificação etária. Muito em função, a gente tem falado bastante, em função do ECA, né, que acabou de sair. E aí a gente queria que você explicasse para a gente se vocês também fazem um onboarding digital, que é a verificação remota, e aqui verticais de negócios você atende, por exemplo, jogos, plataformas, sites onde precisa ter maioridade. Nós temos uma solução de verificação de identidade que ela se encaixa exatamente nesse tipo de caso de uso, de validação da identidade e também da idade para a plataforma de gaming, bets, né? Cassinos, venda de bebidas, né? Tem países, por exemplo, onde a nossa solução é utilizada para checagem de idade para venda de maconha legalizada. Né? Então, ela se encaixa exatamente aí. Aquilo que a gente tinha falado sobre esse algoritmo, o FATE, de estimativa de idade, ele se encaixa exatamente aí. Então, nós somos já aderentes ao ECA, né? No sentido de que a gente tem essa solução e tem, além disso, ela é muito precisa. E isso é aferido pelos benchmarks, no caso do NIST. Então, agora a gente, como a Regina falou, a gente em mercados diferentes, como financeiro e telecom, o onboarding digital precisa ser muito rápido. Sim, sem fricção. Para não ter muito estresse, né? E, ao mesmo tempo, muito confiável. Quais são hoje os principais desafios para impedir uma fraude sem causar fricção para o usuário legítimo? Porque às vezes você tem dificuldade até de se você começa a ter muitas etapas, você tem até você como você mesmo não consegue se identificar. Como é que vocês fazem isso? Exatamente. E aí que você eventualmente frustra um cliente que queira se cadastrar num serviço, abrir uma conta no banco digital, por exemplo, né? Então, a experiência nossa com os projetos, principalmente na área financeira, né? A gente conseguiu reduzir a fricção no processo, porque eu tenho processos menos invasivos que requerem menos interação do usuário, por exemplo, para fazer a prova de vida, o liveness, né? A gente tem diferentes modalidades de liveness, porque o cliente pode querer escolher um totalmente passivo, ou se ele quiser um ativo onde a pessoa tem que aproximar o celular, afastar, nós também temos essa solução. Né? Mas é importante para reduzir o que a gente chama de fricção no processo, sem comprometer a precisão, né? A segurança. Outra coisa que a gente faz também, né, que a nossa tecnologia permite, é detectar se há injeção de vídeo. Que eventualmente você pode ter um telefone que está, digamos, hackeado, você abre lá uma aplicação de um banco, né? Mas você consegue injetar um vídeo nessa aplicação para fazer um liveness como se fosse uma outra pessoa. E a gente consegue fazer essa detecção. Detectar esse tipo é um aspecto de antifraude.
Exatamente, fraude. Agora a gente vai trocar totalmente de assunto, porque nós vamos falar, sabe do quê? Do Biometric House. A Inovatrix tem o edifício mais biométrico do mundo. E a gente acompanhou, inclusive, a construção. Em tempo real. Em tempo real. A gente ia monitorando a obra. Porque a gente estava atualizando. E quando o Okada foi lá para a inauguração, ele falou com a gente, nossa, isso aqui é um espetáculo. Então conta pra gente como é que foi isso. Bom, em primeiríssima mão, né? Quero convidar vocês para ir visitar Biometrics House, tá? Muito bom. Aceito. Já está aqui, ó, compromisso, né? E vocês vão gostar muito, porque não é só um grande showroom, certo? Mas a gente quer demonstrar conceitos também que podem ser adotados. Então ali a gente tem, digamos, tudo que está na ponta do que a gente chama de biometria, né? Então, para controle de acesso, para, por exemplo, fazer rastreamento. A gente pode utilizar ali no prédio tecnologias que eu vou utilizar, por exemplo, em aeroportos, né? Eu consigo identificar por onde uma determinada pessoa ela andou, não só dizer que ela saiu de uma área e foi para outra, mas qual o caminho que ela percorreu. E se eventualmente, em algum momento, a pessoa virou o rosto, eu perdi o rastreamento da face dela, eu consigo identificar ela pelo corpo. Aeroporto, hospital, Hospital, isso é muito... hospital principalmente. Porque no hospital você tem áreas onde só pode entrar o staff do hospital. Sim. Enfermeiros, corpo médico, né? E outras pessoas que trabalham ali, mas você não pode ter pacientes nem visitantes entrando, então você tem que ter esse tipo de controle em tempo real. Quer ver, por exemplo, no hospital você tem a entrada no centro cirúrgico. Sim. E aí no centro cirúrgico, o médico, a pessoa que está entrando ali, ela está com máscara. E está com luva, ela não pode abaixar a máscara para fazer um reconhecimento facial. Né? Então a gente consegue fazer o reconhecimento facial só utilizando essa parte. A gente já tem isso sendo utilizado aí no mundo. E lá no nosso novo edifício, no Biometrics House, a gente tem várias soluções, vários usos da biometria novos implementados, né? Então, além do controle de acesso, a catraca, por exemplo, de entrada, você não tem que passar crachá. E você não tem que parar para olhar num terminalzinho, num tabletzinho. Não, você simplesmente passa. Tem uma câmera que está te vendo, ela abre a porta para você e você passa. E se detectou, por exemplo, que tem duas pessoas passando junto, ela dá um alerta. Mas o mais interessante, quando vocês forem lá na Eslováquia, em Bratislava, para visitar, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é baixar um aplicativo do Biometrics House no seu telefone e você vai fazer o seu pré-cadastro lá. Entendeu? Então você já vai estar pré-cadastrado ali e quando você entrar vai ser uma entrada. Se você estiver autorizado, você vai poder entrar e passar diretamente. Nossa, que beleza. Vamos fazer O prédio é lindo. O prédio é muito bonito. Lindo. O prédio é muito bonito. Eu estive lá mês passado, realmente você mandou pra impressionante. gente, maravilhoso os vídeos de lá com a Ianca e tudo mais. É Ianca o nome Ianca. dela? Exatamente. A Ianca. Bom, nós estamos indo já caminhando para o encerramento, né? E antes disso, nós vamos apresentar algumas telas, né? Algumas soluções ali que estão aqui demonstradas no stand. Rapidamente. Vamos lá? Vamos lá. Okada, agora você vai explicar para a gente, vai se aprofundar num tema que você falou há pouco, que é precisão do algoritmo. Vamos lá? Vamos lá. Então, mostrando o exemplo fica um pouco mais fácil, né? Então, aqui, o que eu vou mostrar para vocês? É uma solução que é o Waves criminal, né, que utiliza reconhecimento facial, reconhecimento de impressão digital, a palma, que a gente tinha falado antes. E aqui a gente tem um exemplo onde o reconhecimento facial ele está sendo utilizado e sendo feito uma comparação facial entre uma foto que foi impressa na espuma de um café. Aqui no evento a gente tem o café biométrico. Então as pessoas quando vão pedir o café, elas tiram uma foto e a fotinho delas é impressa nessa espuma do café. A gente tirou uma foto desse copo de café e a gente mandou buscar na base, né, onde existia uma pessoa que estava cadastrada, e o sistema fez o que a gente chama de uma busca 1 para N. É uma busca às cegas. Eu vou lá na base e tento procurar um rosto que seja parecido com esse. Então, a gente encontrou esta pessoa, né, que está aqui, com uma pontuação, ele está no topo da lista de busca. Aquilo ali a gente chama de lista de suspeitos, né?
Então, é um ranking, o perito ele vai olhar essa lista, vai tentar identificar nessa lista quem que seria essa pessoa. Porque o sistema ele não dá a palavra final, não é o sistema que toma a decisão, quem toma a decisão é o perito. Né? Então aí ele pode olhar, e nesse caso a gente pode ver, esta pessoa, ela apareceu aqui em primeiro na lista, que a gente chama de rank 1. Né? A gente conseguiu identificar, em outras palavras, uma foto de uma pessoa tirada em condições muito deterioradas. Né? Isso que acontece, por exemplo, com câmeras de vigilância. Então, por exemplo, teve uma ocorrência, teve um roubo, né? E tinha uma câmera de vigilância que estava filmando ali no ambiente, à noite, luz apagada, estava só com o infravermelho da câmera, as imagens elas são muito borradas, são muito ruins. A polícia, obtendo essas imagens, ela consegue buscar no sistema e identificar o suspeito. Nossa, que a gente tem vários casos, né, as polícias que são nossos clientes já nos reportaram vários casos desse tipo. Então, muito interessante. É um caso bem, digamos, bem interessante, bem emblemático. Vou fazer uma pergunta também. Às vezes documento mais antigo, né? Parece aquilo ali, parece uma foto de 1920. Exatamente. Então... Na nossa plataforma de onboarding digital, por exemplo, nós temos que escanear um documento e comparar contra a selfie da pessoa. Eventualmente esse documento foi emitido há mais de 10 anos. Sim. Então a foto da pessoa ela é de um outro momento, ela pode ter tido uma mudança fisionômica, né? E também o documento ele se deteriora. Então a gente é capaz de fazer uma comparação entre essa foto nesse estado e a selfie e da match. Então é nesse sentido que a gente trabalha e aprimora a nossa tecnologia. Carlos Okada, então a gente já está finalizando essa entrevista. Mais uma vez a gente quer agradecer muito pelo seu tempo, você nos recebe sempre muito bem, né, Suzana? E tem explicações valiosíssimas para a nossa audiência, então a gente queria agradecer muito a sua participação aqui nessa entrevista. E vamos aproveitar para saber de você o que você está achando do evento. É um evento sempre que vocês prestigiam, né? Então, o que você está achando dessa edição? Fala aqui pra gente. Esse é um evento muito interessante, porque ele é um evento muito focado, né? Então, você tem um público-alvo muito específico, né? Então, eles vêm com perguntas, sabem o que querem, né? Então, para nós é uma oportunidade muito interessante. A gente procura sempre trazer os clientes para ver as nossas soluções e ter essa experiência. Então, para nós o retorno ele é muito bom, né? Tá acima das nossas expectativas. É o segundo ano que nós estamos aqui, estamos muito satisfeitos. A gente tem uma presença bastante grande do nosso pessoal da matriz, né, na Eslováquia, que veio para cá para nos apoiar aqui nesse evento. Também as impressões deles são ótimas. Então, é muito bom. E também quero agradecer a vocês pela oportunidade aqui da gente poder falar. Espero que ano que vem nós estejamos aqui de novo. 2027. E eu quero fazer um registro aqui. Quando a gente chegou aqui de manhã, ontem, nós vimos uma equipe muito grande sua. E, gente, se a gente procurar alguma pessoa para falar agora, a gente não vai conseguir, porque estão todos atendendo. Quantas pessoas você trouxe? 9 pessoas. 9 pessoas. Estão todos atendendo. E a gente sente que é um pessoal muito maduro, né? C-level, vamos dizer assim, né? Da área governamental. Nós somos bastante exigentes, né? E a gente procura se cercar dos melhores talentos, das melhores pessoas para poder atender melhor os nossos parabéns. clientes. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Obrigada, Carlos. Obrigado, Suzana. Até o ano que vem.